E no começo de fevereiro, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que aumentaria o número de ônibus nos horários de pico na capital cearense para tentar conter as aglomerações nos coletivos. Será no ar vai mostrar agora se está surtindo algum efeito esse aumento na frota. Quem está ao vivo no terminal do Papicu é o Elmar Lima. Então, Elmar, a gente quer saber como é que está a movimentação por aí, principalmente o que dizem os passageiros, as pessoas mais interessadas e prejudicadas com a superlotação dos ônibus. Alexandre, a gente prometeu estar cumprindo, né? Estamos aqui dentro do terminal do Papicu, a gente percebe uma movimentação muito grande, nós estamos dentro do horário de pico da manhã e a gente vê muita aglomeração, porque as plataformas realmente elas não comportam todo mundo nas chegadas e saídas, ou seja, embarques e desembarques aqui no terminal do Papicu, muitas pessoas dentro dos ônibus. A gente lembra também que a partir de 7 horas, de 7 às 8, já é um momento que o fluxo ele vai na decrescente, né? Ele vai diminuindo. De 4h30 da manhã até as 6h30, 7 horas, o fluxo ele está na ascendente, ou seja, mais pessoas indo em direção ao trabalho. A gente vê aí nas imagens do repórter cinematográfico Claudiano Rocha que as pessoas, elas estão se aglomerando para entrar no ônibus e não vai ter cadeiras suficientes para todo mundo. Ou seja, mais um ônibus lotado saindo aqui do terminal do Papicu. Mas, desde o início de janeiro, a Prefeitura prometeu um incremento, ou seja, um aumento na frota do ônibus para evitar justamente essas cenas que a gente viu agora. A gente conversou com o coordenador de operações da Etufol, o Raimundo Rodrigues, a gente vai ouvi-lo e daqui a pouco a gente volta para mostrar mais situações aqui no terminal. No último dia 17 foi concluído esse processo. Esses 200 carros, 120 já foram incluídos nas linhas de maior demanda, um total de 104 linhas já com reforço programado nos quadros horários. A outra parte, frota reserva de 80 carros, foram acrescentados a mais 11 reservas que existiam nos terminais e formou-se uma frota reserva de 91 veículos que ficam à disposição nos terminais de 5 da manhã às 8 da noite e são incluídos nas linhas de maior demanda, tanto no terminal quanto nos bairros. Essas linhas verifica-se a demanda observada dia a dia, momento a momento, como também algum problema que possa haver em relação à operação, um atraso, uma quebra de algum veículo. Então essa frota reserva veio como reforço principal para tentar realmente melhorar o atendimento à população do sistema de transporte de Fortaleza. A gente ouviu aí o coordenador de operações da Etufol, Raimundo Rodrigues, mas vamos contextualizar para vocês. Desde o início da pandemia, que os ônibus, a frota, ela foi retirada, parte dela, porque não tinha demanda. A gente passou aí pelo menos 6 meses em isolamento social, teve lockdown, a diminuição da circulação das pessoas, e aí a Etufol retirou esses ônibus para, segundo ela, não dar prejuízo, né? Não rodarem vazios aí pela capital cearense. Desde então, o Ministério Público do Estado do Ceará tem ficado de olho nessa situação e entrou com algumas recomendações que até então, em 2020, não tinham sido atendidos. Quando foi no final de novembro, o MPCE entrou na Justiça, juridicamente, para tentar o aumento desses ônibus, e a Justiça determinou, em 18 de dezembro, o aumento nessa frota, né? Ou seja, um incremento na frota para evitar essas aglomerações. Etufol e Prefeitura de Fortaleza acabaram recorrendo dessa decisão, que se arrastou durante o mês de janeiro até o início de fevereiro, quando o prefeito José Sá anunciou o aumento na frota nos horários de pico, no dia 5 de fevereiro. E esse aumento ele vem sendo incrementado aos poucos, né? No dia 9 a gente teve uma inclusão aí de 100 ônibus na frota da capital. Depois, no dia 12, mais alguns ônibus foram incrementados e no dia 17 findou esse processo com cerca de 200 ônibus que funcionam nos horários de pico, nas linhas que têm maior circulação. Quais são esses horários de pico? De 4h30 da manhã, ou seja, da madrugada, ainda na madrugada, até as 8 da manhã, então acaba daqui a pouco esse primeiro horário. Aí existe um hiato, um espaço aí entre 8 horas e 2 da tarde, 2 horas e 59 minutos da tarde, e a partir das 3 horas até as 18 horas recomeça o horário de pico e essa frota ela é incrementada mais uma vez. Então, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza e com a Etufol, essa demanda já está incrementada, mais 200 ônibus para evitar essas aglomerações. Mas a gente vai mostrar aqui mais uma vez de novo que não é difícil encontrar filas. Vou andando aqui junto com o Claudiano para a gente mostrar que muitas pessoas esperando nas filas.
E essas filas, elas, claro, elas se somam dentro dos ônibus. Muita gente aqui está esperando o ônibus há bastante tempo, né? Entra no ônibus, não tem cadeira para todo mundo e o pessoal vai se aglomerando. Está tendo cadeira para todo mundo? Como é que está dentro do ônibus? Isso aí, eu pegando ônibus hoje. Está difícil ainda? Tem muita aglomeração? Tem. Muita aglomeração. Tem medo de se contaminar dentro do ônibus? Claro, né? Quem aqui não tem. Difícil, né? Uhum. A gente vê aí o relato de mais uma usuária do transporte público aqui de Fortaleza e essa é a toada aqui, Alexandre. Muitas pessoas aguardando nas filas, esperando que os ônibus cheguem, mas é inevitável, sobretudo nesses horários, que os ônibus eles não tenham uma superlotação, né? E aí as pessoas ficam realmente com medo, porque até onde tocar é difícil nesse momento que a gente enfrenta um inimigo invisível. Então a gente percebe aí que o pessoal está usando máscara, como determina o decreto, as pessoas tentam manter a distância, mas se eles se distanciam um pouco mais aqui na plataforma, não tem mais plataforma para eles. Então é um processo muito difícil para o trabalhador fortalezense que precisa utilizar o transporte público e mesmo com essa frota de mais 200 ônibus anunciada e já colocada em prática pela Etufó e a Prefeitura de Fortaleza, a gente ainda percebe aí muita lotação nos terminais e também dentro dos coletivos, Alexandre. Pois é, Omar. Infelizmente é uma situação bastante complicada das pessoas que precisam utilizar o transporte público todos os dias. A gente observa aí uma lotação muito grande. Se o nome disso fosse festa, com certeza já tinham fechado, já tinham parado. Realmente não dá para a gente imaginar que isso possa acontecer em tempos de pandemia. Os ônibus também, a situação dentro dos coletivos é ainda mais complicada. Eu acredito, na minha opinião, existe inclusive aí um erro estratégico nessa questão dos horários de funcionamento que acabam propiciando com que todo mundo entre e saia do trabalho no mesmo horário. De repente, se os decretos do governo do estado flexibilizassem o horário de funcionamento das empresas, esse horário de entrada e de saída dos funcionários poderia ser mais escalonado ao longo do dia. Isso não geraria tanto congestionamento de pessoas nos horários de pico. A gente observa que na hora que o comércio fecha, todos os funcionários e todos os clientes precisam retornar ao mesmo tempo. Afinal, todos funcionam até realmente o horário limite. Se de repente esse horário fosse escalonado, um funcionasse até determinado momento, outro em outro e assim por diante, as pessoas se deslocariam de forma mais pulverizada ao longo do dia, sem essa superlotação, sem esse horário de pico tão intenso no começo da manhã e no final da tarde. Acho que de repente essa situação poderia ser repensada, até ampliando o horário de funcionamento de determinados estabelecimentos, para que as pessoas pudessem, então, se espalhar mais ao longo do dia e também se deslocar em horários diferenciados e assim diminuir a superlotação no transporte coletivo. Tá, então, você está vendo imagens ao vivo do terminal do Papicô aqui em Fortaleza, ônibus lotado, descendo gente, muita gente esperando para entrar, muita gente na fila. Desse jeito vai ser complicado, viu, controlar essa pandemia.